Hookguard foi criada para ser a ilha tutorial para todos os players que iniciavam o Tibia lá pro ano de 2000, e a partir dali vários mistérios foram surgindo na ilha, sendo implementados pouco a pouco pela pequena equipe de desenvolvimento da Cipsoft. Esses mistérios tinham a intenção de fomentar na cabeça dos jogadores essa sensação de que haviam mais coisas para ser descobertas e exploradas no jogo, e que esses mistérios seriam quase que uma amostra dos verdadeiros enigmas que os jogadores encontrariam na gigantesca Mainland, o continente principal do jogo e destino final da maioria dos players. Só que no fim das contas, os pequenos mistérios da ilha de Hook acabaram atraindo certos players que decidiram upar muito além do level 8 para tentar resolver esses mistérios. Dentre os mistérios de Hookguard podemos citar o Minotauro Mage da Minohel, o Gol trancado na Katana Quest e os quartos trancados na parte de cima da loja do Tom. Mas sem sombra de dúvidas, nenhum mistério mexeu tanto com a imaginação dos Hooksters quanto o mistério da Sword of Fury. A Sword of Fury, ou Espada da Fúria, é uma Spike Sword que se encontra na parte oeste da ilha de Hook. Toda essa parte oeste foi implementada no jogo em dezembro de 2000, apenas 9 meses depois da criação e implementação da Hookguard no jogo. A espada repousa imponente em cima de uma pedra cercada por Firefields, totalmente inacessível para os jogadores. E nas margens da ilha podemos ver uma placa com os dizeres: "Apenas os humildes podem tocar na Espada da Fúria". É por essa placa que a gente sabe que aquela espada é a Espada da Fúria. E segundo essa placa, apenas os humildes podem tocar nessa lendária espada. A Spike Sword é um item muito comum no continente principal, mas em Hookguard ela é uma arma absolutamente espetacular, tendo 24 pontos de ataque, 8 pontos de ataque a mais do que a Katana e a Mace, que são as duas melhores armas da ilha, obtíveis de forma legítima. Não é preciso nem dizer então que essa espada encantou absolutamente todos os players que passaram por Hookguard, muitos dos quais ficaram para tentar resolver esse mistério e tentar pôr as mãos nessa lendária espada. Poucas são as pistas espalhadas pela ilha de Hook que fazem uma menção direta à Espada da Fúria. Talvez um dos diálogos mais lembrados pelos jogadores antigos fosse o do guarda da Alien, o NPC que cuida da ponte norte da vila de Hook. Quando perguntado sobre o weapon, ele respondia que com a sua Spiked Sword ele fatiava até mesmo os Cyclops, dando a entender não só que ele tinha uma Spike Sword, o mesmo tipo de espada que está repousado na Ilha Solitária, como também ele matava Cyclops, o que até que faria sentido porque ele é um guarda que teoricamente veio da cidade de Tais. Outra referência da Sword of Fury que me vem à cabeça também é a entrada do Maze of Fury, um caminho colapsado cheio de pedras que, assim como a Sword of Fury, possui uma plaquinha. O nome Labirinto da Fúria remete imediatamente à Espada da Fúria, e é difícil não imaginar uma conexão entre esses dois locais. Muita gente acredita que seria aqui o começo da tal quest da Sword of Fury, porém nunca foi descoberta uma forma de se remover as pedras do caminho para se chegar no fim do túnel. E se utilizando de programas ilegais, players se certificaram de que realmente não havia nada no andar de cima e nem no andar de baixo do final daquele caminho, o que levanta algumas teorias. Será que todo esse mistério não seria algo totalmente alegórico dentro do jogo? Ou será que tudo isso não seria apenas mais uma das muitas quests que estão inacabadas no Tibia? Ou que por algum motivo era uma quest pronta, mas que foi descontinuada pela Cipsoft? Acredito que o NPC da Alien e o Maze of Fury sejam as únicas referências diretas à Espada da Fúria na Ilha de Hook. Existem algumas menções da espada em falas de NPCs do continente principal, mas como eu não quero confundir vocês para a gente ser o mais objetivo possível aqui nesse vídeo, eu vou passar batido por esses diálogos, pelo menos por enquanto. Os diálogos desses NPCs têm um cunho mais cômico e têm um propósito mais de fanservice, e provavelmente eu vou explorar esses diálogos num próximo vídeo. Conforme o tempo foi passando, as investigações dentro da ilha de Hook foram levando para cada vez mais caminhos sem saída, cada vez mais os Hooksters começaram a flexibilizar teorias para criar conexões que não existiam antes. Muita gente conecta o mistério da Sword of Fury diretamente com os Minotauros da ilha, como se o quarto trancado no Minotauro Mage tivesse de alguma forma conectado à quest da espada. Poucas evidências suportam essa teoria. A principal delas aponta para o fato de que existe um Minotauro solitário em uma montanha ao norte da Sword of Fury. Esse Minotauro vaga sozinho no topo da montanha, e muita gente jura de pé junto que ele está lá com a única função de vigiar a ilhazinha da Sword of Fury. Esse boato, porém, foi desmentido diversas vezes por players mais antigos, como o Kurt de Antica. Segundo Kurt, havia antigamente um scroll na montanha desse Minotauro que falava que ele tinha sido punido pelo Minotauro Sagrado, que acreditamos ser o Minotauro Mage por ele ter xingado e falado alguns palavrões perto da sua presença sagrada. O Mino Mage então teria expulso esse Minotauro para fora das cavernas. O Minotauro exilado ficou com a missão então de vigiar as futuras embarcações que chegariam do continente principal.
Como os Minotauros do Minohel esperam até hoje pelos reforços de Bint-Walin, faz sentido que pelo menos um de seus Minotauros esteja do lado de fora para ver se esses reforços não chegam de barco, porque o teleporte para trazer as tropas de Bint-Walin se encontra muito instável para garantir uma vinda segura. Esse scroll então provaria de uma vez por todas que os Minotauros não teriam nada a ver com a Espada da Fúria. Mas assim como as falas de Daliin, esse scroll também foi removido do jogo depois de alguns updates, teoricamente por ter ficado bugado com os caracteres elegíveis. Ao invés de consertar o scroll, a Cipsoft simplesmente removeu ele do respawn diário. Essas remoções de pequenos detalhes do conteúdo de Hook levantam uma série de questões. Será que alguma quest que existia antigamente na verdade foi removida depois de algum update? Na real, não dá pra saber. O que se soube durante muito tempo é que o mistério da espada parecia estar cada dia mais distante de ser descoberto. Até que um dia, o impensável aconteceu e a Espada da Fúria simplesmente desapareceu da sua pequena ilha. O ano era 2007, e por algum motivo, em vários servidores, a espada tinha desaparecido da sua ilhazinha. Alguns poderiam dizer que o item teria simplesmente bugado, se não fosse pelo fato também de que, além do sumiço da espada, os Firefields também perderam a intensidade, algo que obviamente não era uma coincidência. Alguém tinha descoberto alguma forma de fazer a espada desaparecer da ilha, e estava replicando isso em diversos mundos. O desaparecimento, porém, não era permanente, e ao acontecer o server save da madrugada, a espada retornava ao seu local original, apenas para sumir novamente no outro dia e em alguns servidores. Esse truque para fazer a Sword of Fury sumir permaneceu um completo mistério durante um bom tempo para a maior parte da comunidade, tendo sido usado por muitos rocksteiros como a Debov para se promover, dizendo que ela seria a nova dona e descobridora da quest da espada. Os boatos, no final das contas, foram desmentidos por Eklo, o jogador de Antica que acabou revelando passo a passo para se replicar o truque. Eu já fiz um vídeo só sobre o Eklon Hook, e caso vocês tenham curiosidade de saber mais sobre a história desse jogador sueco, eu recomendo que vocês deem uma olhada no card aqui em cima. Enfim, para replicar o truque para fazer a Sword of Fury desaparecer, você deveria pisar em dois esquemas específicos em uma determinada ordem. Primeiro você viria aqui na Cave das Poison Spiders, próximo da Salmon Quest, e pisaria nesse esquema. Depois cruzaria a ilha inteira até o outro lado, viria até o Hotworm Hell e pisaria nesse esquema aqui. Ao pisar nele, a espada automaticamente iria desaparecer. O destino da espada, porém, era incerto. Para onde a espada ia quando ela desaparecia? O que acontecia com a espada quando ninguém estava olhando? Essa dúvida permaneceu até que os arquivos hackeados de 2006 finalmente revelaram a verdade. A espada era deletada e não ia para lugar nenhum. A revelação foi um balde de água fria na comunidade, que em grande parte acabou abandonando a busca pela espada. De uma forma bastante irônica, a única descoberta real sobre o primeiro passo de uma possível quest da Sword of Fury acabou sendo também o prego no caixão de todo esse mistério. O que não quer dizer que ela não tenha sido obtida ao longo da história de Hook por diversos jogadores. Como já expliquei lá no começo do vídeo, a Sword of Fury nada mais é do que uma simples Spike Sword, um item que é facilmente obtido em mainland. Sendo assim, seria impossível conseguir identificar a diferença entre uma Spike Sword pega em uma possível quest secreta em Hook de uma Spike Sword secretamente contrabandeada de mainland até Hook. As duas seriam idênticas. O contrabando de itens do continente principal até a ilha inicial de Hookguard deveria ser algo impossível de se acontecer, mas acabou acontecendo diversas vezes na história de Hook, pelos mais diversos bugs que vocês podem imaginar. A primeira Spike Sword avistada em solo Hookguardiano pôde ser encontrado nas mãos de Potion Harmonia. Eu já contei em detalhes todo o caso do Pot aqui no canal, e eu vou deixar o card do vídeo dele aqui em cima para vocês ficarem a par do assunto. Pot acabou sendo punido pela própria Cipsoft no final das contas, e teve não só a Soft removida da sua conta, mas também todos os itens ilegais que a sua amiga tutora trouxe. O caso Pot, porém, foi um ponto totalmente fora da curva, que aconteceu devido à confiança excessiva da staff do jogo nos tutores e GMs voluntários. Um laço antes estreito entre desenvolvedora e jogadores voluntários, que acabou ficando mais frágil ao longo dos anos e finalmente acabou se rompendo depois do grande expurgo das capas azuis. Anos mais tarde, uma grande mudança acabou acontecendo no Tibia. Hookguard foi oficialmente aposentada, dando lugar à nova ilha tutorial do jogo, Downport. Mas ao invés da Cipsoft deletar Hookguard, acabou mantendo a antiga ilha como um conteúdo legado. Um conteúdo que não sofreria mais alterações, mas que poderia ainda assim ser visitado por jogadores nostálgicos que quisessem upar nela ao invés de upar na nova ilha. Em Downport, muitos hooksteiros começaram então a vasculhar o lugar para tentar descobrir novos itens que poderiam levar para Hook, antes que a Cipsoft percebesse essa falha colossal no seu projeto.
tendo em vista que no porte existia acesso a itens muito mais poderosos do que os itens de Hulk. Vários foram os bracetes trazidos nessa época, e junto com eles, mas numa quantidade muito menor, passaram também algumas poucas Spike Swords. Dessas Spikes dá para se destacar as espadas gêmeas trazidas por Aaron, que chegou a oferecer uma delas para Sunrise, mas que acabou recusando a oferta. A espada acabou sendo vendida então a Lila Kanasa, que hoje, junto com Aaron, é uma das poucas proprietárias desse item lendário em Hulk. Os anos foram passando e cada vez mais bugs foram sendo descobertos, dessa vez em Mainland. E apesar de diversos itens mais fortes serem trazidos para Hulkguard, tanto trazidos por Gecko em 2015 quanto por Jedinak em 2022, ainda existe um brilho especial na Spike Sword, justamente por todo o background que ela tem aqui na Ilha de Hulk. Então, por mais que hoje em Hulk você consiga encontrar armas infinitamente mais fortes que a Spike Sword, ainda existe um brilho muito especial nela, por toda a nostalgia e mistério que habita até hoje a imaginação dos jogadores. Apenas os humildes podem tocar na Espada da Fúria. Aqui nesse vídeo, tentei compilar os principais pontos sobre toda a lenda da Sword of Fury, de uma forma mais didática para quem nunca ouviu falar sobre a lenda da espada mais famosa de Hulk. Sinto que esse era um vídeo meio básico e obrigatório para um canal focado em Hulkguard, mas que incrivelmente não tinha feito até agora. O Dark Gladiator há algum tempo criou um documento gigante em PDF que faz um mega estudo super aprofundado sobre toda a história da Sword of Fury, desde suas inspirações, trechos de entrevista do Nightmare, o criador da Ilha de Hulk, além de um passo a passo de todos os grandes acontecimentos envolvendo essa espada. Se vocês quiserem, posso fazer uma parte 2 desse vídeo, abordando temas menos óbvios e mais aprofundados para os Hulksters mais hardcore. Se quiserem, comentem aqui embaixo que eu faço uma parte 2. Se curtiram esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e se curtiram muito, considerem apoiar o canal na seção de membros. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!